Deus, Irmandade, ouça esse testemunho que glorifica ao Senhor. Curta e se inscreva para não perder. Compartilhe as bênçãos. Deus te abençoe. A rua tem um número muito grande, uma comunidade enorme de igreja. E o Senhor tem feito grandes obras ali também naquele povo. Somos bastante simples, nem igual o povo aqui também, que gosta de dar glória, gosta de sentir do céu. E faz aí, semana passada, domingo passado, estiveram lá com nós com ônibus, a Irmandade daqui, com outras de outra localidade, foram nos visitar, até no culto o Senhor nos convidou. Eu já havia tanto tempo que eu não vim aqui, eu falei, Deus vai preparar. E hoje Deus preparou. Glória a Deus. O Senhor tem feito umas obras muito bonitas junto de nós lá, irmãos. E o Senhor tem operado essas obras para glorificar a Ele. Esse moço estava com um tumor no seu corpo. Ele ia fazer uma cirurgia para arrancar esse tumor sobre o seu corpo. Ele entrou naquele culto, irmãos, meio que carregado pelos irmãos. Nossa igrejinha é um pouco maior do que essa, na porta lateral do lado dos irmãos, sentou no segundo banco, Deus mandou a palavra, Deus tomava o servo que pregava a palavra, o servo foi pregando, o Senhor tomou o servo e disse assim, quando o relógio bateu 9 horas em ponto, um milagre passo dentro dessa igreja. Aquele moço com aquele tumor no corpo, a fé dele foi tão grande, igreja, que ele deu um grito, e o grito foi esse. Eu creio no Senhor. Quem crê, é uma Deus. Quando 9 horas e pouco, vou contar para a igreja o que ele me contou. Ele disse que teve uma visão e abriu o teto da igreja. Quem acredita pode falar. Irmão Luizinho, o teto, amém que eu funciono aí, irmão? Irmão Luizinho abriu o teto da igreja, onde descendo do céu, uma bola de fogo. Vocês acreditam nisso? Glória a Deus! E foi descendo, irmão, mas foi descendo e parou na minha frente. Quando parou na minha frente, aquela visão, eu fiquei olhando, mas ela foi ficando pequena. E quando ela ficou bem pequenina, ela entrou pela minha boca. E quando ela entrou por dentro de mim, ela foi queimando tudo. Quando queimou tudo por dentro de mim, irmão, ela saiu. Quando ela saiu, irmãos, a igreja toda viu. Nossa, o Senhor arrancou o tumor pela frente. Cuspiu no chão da igreja e o nome de Deus está certo. Vocês não dão glória. Para ou continua? Vocês são os clientes, eu sou o garçom. Para ou continua? Numa comunhão como essa, o Senhor fez uma obra muito bonita, irmão. Também dentro do Jardim Infantis Garden. Esse irmão sofreu uma enfermidade que veio perder suas duas vistas, não enxergava mais, nem de nenhuma das duas. E fez tratamento, fez o que tinha que fazer e não teve jeito, não teve cura, não teve jeito. Um homem de visita, um homem evangelista, um homem que ama de falar das coisas de Deus, de repente teve que ficar em casa, não mais sair. Foi se abatendo, ficando muito triste. Quando vinha para a igreja, a esposa vinha trazendo ele pela mão, sentava ele no último banco, e ele com tanta vergonha, ele abaixava a cabeça, enfiava a cabeça, encostava a cabeça no joelho, e assistia lá no último banco o culto inteirinho assim. Foi passando dias, meses, mas está escrito na palavra de Deus, em 3 de Eclesiastes, ao tempo determinado por Deus. E o tempo de um milagre na vida dele foi naquela noite, dentro da igreja. O Senhor mandou a palavra, por isso que nós temos que confiar na palavra, acreditar. Olha Deus. O Senhor mandou a palavra, o Senhor tomava o servo que pregava, foi pregando, e o Senhor tomou a boca do servo e disse assim, meu servo, levanta a tua cabeça. A igreja cheia, uma glória de Deus. Ele lá no fundo da cabeça abaixo, o coração dele ardeu. Quando o coração dele ardeu, o Senhor está falando comigo. Mais uma vez o Senhor falou, meu servo, levanta a tua cabeça. O coração ardeu de novo, o Senhor está falando comigo. Ele levantou a cabeça. Quando ele levantou a cabeça, a igreja, o irmão que estava do lado dele, ele enxergou os pés do irmão. Ele acredita para o
Glória a Meu Deus. servo, levanta a tua cabeça. Ele foi levantando a cabeça, enxergou as pernas, irmão. Enxergou o mundo inteiro, a visão abriu, enxergou a igreja toda. Deus libertou. Glória a Deus. Aleluia. Claro, continua. Glória a Deus. Santo Deus. Eita, glória. Aleluia. Mas Deus, irmão Luizinho, me ligou, amém. Servo de Deus, eu estou aqui com meu esposo. Faz 2 anos, servo. Ele foi fazer um exame, alguma coisa na medula, alguma coisa não deu certo. Está aqui na cama. Irmão Luizinho, não anda, não mexe os braços, não fala. Ele não mexe nem o pescoço, servo. Faz 2 anos. Eu dou banho, tenho que dar de comer, tenho que colocar no local. Eu não estou aguentando mais, irmão. Meus braços não tenho mais força. Eu estava orando o Senhor, o Senhor foi com um desejo no meu coração, irmãos. Igreja, desapareça um homem. E Jesus Cristo tome a boca desse vaso de barro. Glória para Ele. É para Ele. Irmão, sempre ele vinha orar pelo meu esposo. E se Deus quiser saber, um dia senti no meu coração, falei, sim, estou chegando aí, Senhor. Peguei meu carro, parti para lá. Ao chegar lá, ela estava no portão me esperando, entrando para dentro da casa. O Deus que está aqui entre nós é a minha testemunha. Meus olhos dele, ele numa cadeira, até amarrado na cintura, porque parecia um boneco, igreja. Os braços caídos, o pescoço para trás, só virava o olho. Senhor, irmão, está aí, irmão, olha só. 2 anos. Olha os meus braços. Marcado, inchado. Vamos orar, só estava eu e ela. Vamos orar, Célula, vamos orar. Quando eu falei, vamos orar, o Senhor visitou meu coração e disse, unge ele. Irmão, o Senhor mandou ungir seu esposo. Louvado seja Deus. Fizemos o serviço da unção, conforme manda a palavra. Levantamos da oração, olhei para ele, igreja, na mesma condição. Salvei ele, salvei ela, entrei no meu carro, fui para minha casa. Na metade do caminho da minha casa, igreja, entrou uma mensagem no meu celular. Quando eu olhei, era a irmã. E embaixo, um vídeo. Glória a Deus. Parei em casa, eu vejo, estou dirigindo. Irmãos, vou contar para a igreja o que ela me contou, igreja. Glória a Deus. Irmão, assim, quando o irmão entrou no carro, foi para sua casa, eu entrei para dentro de casa. Olhei na cadeira, meu esposo estava sentado na mesma condição. Fui ao lado, na cozinha, comecei a lavar uma louça. E lavando a louça, ele levantou, saiu andando. Sem irmão, e quando ele saiu andando, ela pegou o celular e filmou. Ele andando. E mandou para mim, pode dar glória a Deus. Está falando, mexeu os braços, voltou todos os movimentos e o nome de Deus está certo. Para o continuar. Hospital Regional de Osasco. Ao término de um culto maravilhoso que nem esse, um músico da minha comum congregação, disse, irmão Luizinho, Camille, minha sobrinha de 10 meses, está no regional em Osasco. Infecção generalizada, certo? Vamos sempre ir lá orar para essa criança. O Senhor pôs uma alegria no meu coração. Eu falei, sim, eu parti para o hospital em Osasco, no regional, com a minha pasta, dentro da minha pasta, vinagre e o vidrinho de azeite que nós carregamos. Ao chegar no hospital regional em Osasco, foi liberado para me orar pelaquela menina. Igreja, estou eu aqui com a minha pastinha debaixo do meu braço, caminhando no corredor, indo lá para a UTI, para orar pela menina. Na metade do corredor, igreja, o Espírito de Deus visitou meu coração. E o Senhor falou dentro do meu coração. É louco isso aqui, viu, irmão? É para crente. Glória a Deus. Na metade do caminho, o Espírito de Deus falou bem no meu coração. Meu servo, abre a bolsa que está debaixo do seu braço. Tira o vidro de azeite, põe dentro do bolso do seu paletó. Dessa maneira, irmãos. Caminhando, abri a bolsa, peguei um vidrinho de azeite e coloquei no bolso do meu paletó. Caminhando, fui, cheguei, toquei a campainha, abriu a porta, alguém disse, pois não. Eu disse a ela, eu vim orar pela família, pedido da família. Ela olhou para mim e disse, sim, já ligaram aqui, foi autorizado. Igreja,
Ela não me pediu licença, ela não falou nada. Muito rapidamente, ela meteu a mão na bolsa que estava debaixo do meu braço, arrancou a bolsa debaixo do meu braço, apontou a bolsa para mim e disse: o senhor entra, a bolsa fica. Quem chegou primeiro? Quem entendeu a obra, dá um glória. Pegou na bolsa, colocou no local e disse: me acompanhe. Mas o vidrinho do azeite já estava comigo. O senhor sabe que sabe que cada um de nós está pensando aqui agora. Acompanhei ela. Deus que está aqui entre nós é a minha testemunha. Eu estava só. Acompanhei ela, fui do lado do leito da Camille, meus olhos viram Camille, 10 meses de idade, os bracinhos amarrados, a perna cheia de aparelho. Olhei para Camille e falei: Senhor, tem piedade. A mulher foi do outro lado, cruzou os braços e começou a me medir. Falei: Senhor, tem misericórdia. O que eu faço aqui? Se eu tirar o vidrinho de azeite para ungir caminho, o que está nela não vai deixar. Tem misericórdia. O que eu faço? Me dá uma luz, me dá uma direção, me dá uma... Por isso, igreja, alguns têm mania de ficar em rodinha, de ficar falando mal de ministérios. Para com isso. É nessa hora que a oração da igreja nos ajuda lá. O que está falando mal, nós está dentro do hospital, aprendendo um funeral, está dando uma causa. Vai orar por nós. A oração de vocês, numa hora dessa, Senhor, vem, traz, irmão, uma direção. Ele trouxe, irmão. Quando eu abaixei a cabeça, aquela vez o Senhor, eu falei: Senhor, o que eu faço? O Espírito de Deus visitou meu coração e disse: meu céu, as coisas do céu, para quem está na carne, é loucura. Prega para Camille. Olhei para Camille, apontei para ela, os bracinhos amarrados, as perninhas, inconsciente. Disse: Camille, aí não é o teu lugar. Camille, o Senhor Jesus vai te libertar daqui, Camille. Camille, você vai andar nos corredores da congregação, Camille. A mulher olhou para mim, balançou a cabeça e disse: esse homem é louco. Aí que eu preguei mais. Camille, você vai levantar a reunião de jovens e vai recitar que o Senhor Jesus é teu pastor. Ela balançou pela pressão, meu irmão. Balançou a cabeça, saiu de perto de mim, foi numa sala. Quando ela foi na sala, o Senhor falou para mim: unge Camille que eu liberto. Peguei um vidrinho de azeite, ungi, conforme a palavra de Deus. Camille hoje tem 19 anos e o nome de Deus está assim. Para o continua. Ainda dá para voltar mais umas 5 horas. Para o continua. Eu sou o garçom, vocês são o cliente. A mesa que está com fome, chama na comunhão aí. Nossa igrejinha aumentou, era desse tamanho. E conseguimos aumentar um outro tanto desse. Então tinha uma parede no meio e um terreninho do lado aqui, ó. Planinho, bonitinho. Era um outro tanto desse, mas para nós era muito bom, né? E o dono desse terreno não tinha casa, só tinha um quartinho de ferramenta lá no fundo. Nem morava lá, nem usava. Mandou um recado bem desaforado. E o recado foi esse: diz para o pastor dessa igrejinha aí que eu planto mandioca aqui, no meu terreno, mas eu não vendo para a congregação. Pastor, não gostou do recado, não. Nós não temos prazer na queda de ninguém. Mas se entrar no caminho para atrapalhar a obra de Deus, Deus rola aberto. Pastor não gostou do recado. Igreja, não foi um mês. Chega um recado. De quem? Da viúva. Ele plantou mandioca, mas quem colheu foi nós. A viúva mandou um recado e falou: vocês estão querendo comprar o terreno? Eu falei: então, eu estou interessado em vender. Bom, ele não vendeu, mas né? Outro vendeu para nós. Levei o conhecimento do meu ancião mais antigo, levou a reunião, orou-se, confirmou-se, veio até nós, falou: pode comprar, vai lá. Naquela época de administração ainda não existia, estava montando ainda, uns 18 anos ou mais. O irmão estava montando ainda, e o ancião falou: vai lá, você negocie o que você quiser, nós
ajuda o irmão. Para fechar. Peguei meu tesoureiro, desci a casa da viúva. Ao chegar na casa da viúva, ela me recebeu e disse: senhora, a senhora quer vender o terreno? Ela falou: eu quero. Igreja, nossa coleta naquela época, mais ou menos aí, uma base de uns R$500, 400 por mês. Ela pediu para mim, dentro da sala, R$30 mil à vista. Irmãos, nós não tinha dinheiro em caixa, em conta, nós não tinha uma moeda. Eu baixei a cabeça, clamei no Senhor, falei: Senhor, teu servo mandou eu negociar. O que eu falo para essa mulher? O Espírito de Deus visitou meu coração e disse: meu servo. É loucura isso aqui, viu, irmão? Glória a Deus. Diz a ela que vocês vão pagar 10 prestação de R$3 mil. Quem acredita tanto? Glória a Deus. Levantei a cabeça e falei: senhora, R$30 mil nós não temos à vista, mas se a senhora fechar aqui agora, nós fecha. 10 de 3 mil. Ela estendeu a mão para mim dentro da sala, falou: está fechado. Vai dar um glória, irmão? Já é uma obra, né? Olhei para o meu tesoureiro para me dar um joinha, né? Dar um sorriso, é Deus com nós. Quando eu olhei para ele, igreja, ele estava mudando de cor. Começou a mudar de cor. Ele calculou nossa coleta 400, 500, então vamos pagar 3 mil por mês. Cheguei ao senhor mais antigo e disse: irmão, fechamos lá, fechou. Como que ficou, irmão Luizinho? 10 prestação de 3 mil. Ele chegou bem pertinho de mim, bateu aqui no meu lado, negão, Deus é contigo. Falei: Senhor, tem, mas os irmãos não está construindo, está a igreja, comprou o terreno, vai lá, Deus vai fazer uma obra. Faça para mandar, você vai ver, Deus vai fazer uma obra. Primeiro culto eu cheguei e contei tudo que eu contei aqui. Disse: igreja, vamos pagar, vamos comprar esse terreninho aqui. Ampliar o banheiro lá dentro da igreja, não atendo. Alguns irmãos foram aqui, foram congregar comigo. Isso tem mais uns 12 anos, mais ou mais. Era apertado demais. Vamos comprar esse terreninho. Bom, vamos lá, igreja. Só da nossa coleta e trabalho de mandado que sempre congrega por nós. Primeira parcela, pagamos sem atraso. Segunda, terceira, vai agora. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, sem ajuda de igreja alguma. A coleta simplesmente, ela estava dando mais de 10 vezes mais. Quando eu estava anunciando a oitava, aliás, havia pago a oitava, nós ia pagar a nona e a 10ª. Sabe o que o senhor fez? No mesmo mês, preparou a coleta da nona e da 10ª. Não atrasamos nem um dia e pagamos um mês adiantado. Porque eu não posso, você também. Mas se o Senhor Jesus tiver um negócio, irmão, tem obra. Tem obra, o Senhor vai aparecer. Senhora, está aqui a nona prestação e a 10ª. Não devemos mais nada. Na alegria, vamos derrubar essa parede, ampliar esse espaço aqui. O mais antigo, o senhor falou: Mamizinho, pega a irmandade e leva para congregar numa igrejinha que está aqui próximo. Congrega 2 dias lá na semana e aqui vocês ficam trabalhando de dia, de noite e vão construindo, vão ampliando. Louvado seja Deus. Pegamos a irmandade e descemos para aquela igrejinha, cederam 2 dias, segunda e sexta. O que numa comunidade maior do que a nossa. O que nós não sabíamos é que a igrejinha estava no meio e 4 centros de macumba. Na volta de um tinha 4. 4 em volta, assim, irmão, e a igrejinha no meio. Começava esse povo da glória, os tambor batendo lá. Só que os tambor, o som subia até uma certa altura. Mas o glória desse povo, ele sobe ao céu dos céus. Quanto mais bater tambor, mais o povo dava glória. É aqui, mais gente do lado de fora daqui dentro. Um terreno bom, mas uma igrejinha pequena, claro. Como descia com vontade para dar glória. Começaram a fazer trabalho de bruxaria, jogar na frente da igreja. Quanto mais trabalho fazia, mais o povo dava glória. Quem está debaixo do sangue do Senhor Jesus. Não tem obra de bruxaria, não tem obra de feitiçaria. E se fizer alguma coisa contra você, vai voltar na cabeça de quem fez em nome do Senhor. Ninguém pode amaldiçoar que Deus já abençoou. A bênção de Deus está sobre a tua cabeça. Abre a tua boca, dá uma glória, abençoa. Cansado de gastar
gastar dinheiro, pararam de fazer os trabalhos. Passou uns dias, porque eu vou contar aqui, quem estava na reunião me contou. Se reuniu os 4 donos daquele centro, chamaram o pistoleiro de uma cidade vizinha, juntaram uma importância em dinheiro, está aqui essa importância em dinheiro. Vai lá e mata o pastor dessa igreja. Mas quem pode matar esse pastor? Ele já venceu a morte. É o Senhor Jesus que tem a chave da morte. E a minha vida, irmão, e a tua vida, está na mão do Senhor Jesus. Tem algum espírito assoprando no teu ouvido que você vai morrer? Essa não é a voz do teu pastor. Abre a tua boca. Dá uma glória bem no escuro. Dá pra ti, dá outro glória. Dá pra ti, dá outro glória. A voz do teu pastor toma na boca desse vaso livrado pelo Espírito Santo te anuncia. Eu sou o teu pastor e nada vai me faltar. Santo que é meu, santo que é meu. Santo esse glória, santo essa linguagem. Eu não quis saber pra ficar preso na igreja, na glória de Deus. O menino falou, eu faço o serviço. Meteu 2 pistolas na cintura, montou na moto e veio congregar com nós. Um estacionamento tão grande na frente da igreja, a igrejinha. Parou a moto, desceu, veio pro lado dos irmãos, os vitrozinhos. No último vitrozinho, ele olhou e viu atendendo e falou, isso aí. Aqui no estacionamento eu tiro a vida dele. Mas um culto que nem esse, se algum mal foi direcionado para alguma alma aqui dentro, aí fora, vai voltar no nome do Senhor Jesus. Agora, e se tiver agora, 8 horas e 22 minutos, alguma coisa rondando a tua casa, na vida de quem você ama, abre a tua boca, dá um glória a Deus. Vai sair no nome do Senhor Jesus. Solta esse glória aí. Ele ficou assistindo o culto no vitrozinho. E Deus mandou a palavra, Deus tomava o servo que pregava, uma comunhão que nem essa, falando em língua, dando glória. Deus tomou o pregador e disse, igreja, comunhão. Vamos chamar o sangue do Senhor Jesus. Alguém entrou com intento maligno, mas o Senhor Jesus estava desse intento agora. Quando ele falou assim, ele subiu, deu um glória tão gostoso. Ele pendurado no meio, o Senhor foi e batizou a alma dele com a promessa. Você não dá um glória, com 2 pistolas na cintura, falando em língua, nunca tinha sentido a presença de Deus. Começou a correr no corredor pro lado de fora, falando em língua. Eu tenho testemunha, os meus porteiros são minhas testemunhas. Foram até ele, seguraram pelos braços, viram as pistolas na cintura, se há meus porteiros. Pode ir lá perguntar. Soltaram ele porque viram as pistolas, ele montou na moto falando em língua e foi embora. Sabe quem me contou tudo isso? Ele. E montado na moto, irmãozinho, fui falando em língua. Eu nunca tinha sentido a presença de Deus, mas que coisa maravilhosa na terra. E quando falava em língua, aqueles demônios que me perseguiam, espírito de homicida, droga, foi indo embora. Quem acredita nisso? Quando eu me vi, eu estava em frente aonde estavam aqueles homens. Entrei naquele local, olharam para mim e disseram, fez o serviço, eu não fiz, não vou fazer, achei lugar onde eu vou servir a Deus. Deus chamou ele na graça. Mas eu olho muito para ti. Deus chamou ele na graça. Aqueles 4 homens, o Senhor entrou, 2 virou evangélico para uma igreja, um voltou para a África e outro a terra engoliu e eu estou aqui, glória, só mais uma. São Paulo, havia uma família, 2 crianças pequenas, tudo não vai estar batalha, viu? O menino de uns 4 anos de idade, sua irmãzinha de uns 6 para 7. Um espírito começou a soprar no ouvido da mãe das crianças. Mulher, abandona a tua casa. Pega teus filhos e foge. Igreja, não alimente os maus pensamentos. Veio um mau pensamento? Senhor Jesus, me come com teu sangue. Quem entendeu, dá um glória.
Não deixa o diabo ficar maquinando aqui na tua mente. Você vai morrer. Não vai dar certo. Você vai larga do teu esposo, larga do teu esposo. Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Quem entendeu na glória? E esse espírito vai embora. Ela não tinha essa arma, pegou as crianças, o esposo saiu de madrugada a trabalhar, pegou as crianças e fugiu. Foi parar no estado de Minas Gerais, na cidade de nome Divinópolis. Quando o esposo voltou do trabalho, cadê a esposa e os filhos? Não achou. Passou dias, meses, ela escondidinha lá em Minas Gerais, na cidade de Divinópolis. Aqui em São Paulo foi pai, pois, em jornais, ninguém achava a mulher. Foi passou ano, ela saiu de Minas Gerais, foi para o estado do Rio de Janeiro, uma cidade por nome Duque de Caxias. Se escondeu com aquelas crianças dentro de uma comunidade, e aqui em São Paulo todo mundo procurando, ninguém achava, igreja. E aquela mulher veio cair no estado de miséria, junto às crianças, e foram para a rua mendigar o pão. Bateram nas portas pedindo um prato de comida, virando as latas do lixo, catando o resto de comida nas feiras para se alimentar. Aquela mulher não aguentou de tanta opressão na tua mente, ela veio a ficar louca. Ela perdeu o juízo. Foi parar dentro de hospital de louco. As crianças ficaram jogadas no rio. Olha que comunhão linda. Estou vendo ninguém dormindo, nem mascando chiclete. Que comunhão maravilhosa. E se dormir do teu lado aí, dá um glória no pé do ouvido dele. Se dormir do teu lado aí, dá um glória no pé do ouvido dela. Deus não traz ninguém para dormir na igreja. Não é igreja, não é de Deus não. Não, baixou minha pressão, dá uns glória que ela sobe rapidinho. Uma família viu a situação das crianças, pegou no braço da menina e disse: filha, nós vamos cuidar de você. Olhou para o menino e disse: filho, nós não podemos cuidar de você. O menino virou as costas, foi para a rua, virou um menino no livro de rua no Rio de Janeiro, na cidade de Caxias. Igreja, já ia fazer 11 anos de idade, descalço, sem camisa, todo sujo, virando as latas do lixo. Batendo nas costas, pedindo um prato de comida, alguém dava, alguém não dava. Foi passando dias, a mente daquele menino ficou fraca, sem saber ler, sem saber escrever. Igreja, ele não sabia o seu nome completo, só sabia o seu, com 11 anos de idade, só o seu primeiro nome. E devido aos maus tratos, a sujeira, veio pegar umas feridas no seu corpo. E aquelas feridas foram ficando enormes. E começou a comer o menino vivo. Enorme, ferida, igreja, começou a comer o menino vivo no meio da tua. Uma família viu a situação, pegou, cuidou do menino, sarou as suas feridas. Mas viu a situação dele, lançou para a rua, voltou para a rua a mendigar o pão, descalço, sem camisa, todo sujo, virando as latas do lixo, andando nas ruas do Rio de Janeiro. Alguém passava e dizia: com 11 anos aqui no Rio de Janeiro, em Caxias, ou viram um bandido ou tiram a vida dele, porque eles não sabiam que na cabeça daquele menino havia uma promessa. Glória a Deus. Glória a Deus. E um dia, andando naquelas ruas, começou a vir em memória, o Senhor começou a trazer a ele em memória, que um dia ele teve um pai, que um dia ele teve um lar, uma família. Quando ele lembrou disso, ele parou no meio da multidão, ergueu os descalços, sem camisa, todo sujo, ergueu os braços para o alto, do fundo da sua alma saiu um clamor. E o clamor foi esse, igreja: ó Deus, aonde está meu pai? Traz meu pai aqui. Você acredita nisso? Sabe o que o Senhor fez? O Senhor começou a trazer em memória da sua irmãzinha mais velha alguma coisa sobre o pai, alguma coisa sobre onde morava. A família que cuidava da menina disseram: nós precisamos achar o pai dessas crianças. E investiga daqui e de lá, o Senhor Jesus abriu o caminho, descobriu o endereço da casa do pai daquelas crianças. E no Rio enviaram uma carta a São Paulo e dizia a carta: vem buscar sua filha, mora aqui no Rio de Janeiro, nesse endereço, e seu filho
filho é menino de rua aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias. O pai aqui em São Paulo lê aquela carta, já ia fazer 7 anos. Saiu correndo para o estado do Rio, naquele endereço. Ao chegar naquele endereço, encontrou a sua filha. Se abraçaram, choraram. Vocês não vão dar glória? O que o adversário havia espalhado, o Senhor Jesus estava juntando. O pai perguntou à família: e meu filho, seu filho é menino de rua. A cada 2, 3 meses, ele vem lá no portão, chama a sua irmãzinha sai no corredor da casa, de lá ele vê a irmãzinha e sai correndo e ninguém pega essa criança. O Senhor não vai achar ele, fica aqui. O pai ficou na casa, mas igreja, o Senhor Jesus é o alfa. Ele é o homem. Ele começa, ele termina, igreja. Igreja, no mesmo dia, o menino virando as latas do lixo, uma voz mansa, suave e meiga disse: menino, vai visitar sua irmãzinha. Parou de mexer os lixos, foi visitar a irmãzinha. Ao chegar no portão, chamou-a pelo nome. Quem sai naquele corredor? Sua irmãzinha, com um sorriso na face. Atrás da sua irmãzinha, um homem, também com um sorriso na face. Quando o menino lá no portão viu aquele homem, disse: é o meu pai. Deus ouviu o meu clamor. Quem crê dá glória. Se abraçaram, igreja, choraram, trabalho salada, e ela na salada, abre a boca, a glória bem gostoso, o que foi embora vai voltar. Dá um banho nesse menino, veste esse menino de uma roupa, vamos embora para São Paulo. O menino veio para São Paulo na idade de 21 anos, ou na idade de 11 anos. Aos 21 anos, o menino estava compromissado com a moça para se casar. Noivo, compramos móveis para se casar. Nem o menino, nem a moça serviu o Senhor. Mas alguém chamou a moça para assistir o batismo na congregação. A moça foi assistir, Deus chamou a moça. Passou-se uns dias, Deus chamou o menino na graça. Já não era mais um menino de rua, era um servo de Deus. Vocês não vão dar glória a Deus? E a igreja está perguntando: irmão, como que está esse menino? Eu digo para a igreja: o menino está atrás do púlpito, glorificando a Deus. O menino sou eu, quem crê? Achei devagar esse glória aqui. Está com preguiça de dar glória? Abre a boca, dá um glória bem gostoso. O menino de rua que não tinha nem esperança de vida é pai de 6 filhos. Deus chamou meus 6 na graça, preparou 5 casamentos, já me deram 4 netos. Vejo a minha segunda geração levantar os microfones na reunião de jovens com 9 anos de idade e dizer: Senhor Jesus é meu pastor e nada mais. Pode essa boca ficar fechada, igreja. E o Senhor falou: o adversário duvidou de você, mas na cabeça dos seus 6 filhos vou derramar minha benção. A maior dela foi chamar os 6 na graça, tá os 6 servindo a Deus, 4 músicos. Não é para a glória, igreja? E o Senhor, vou derramar material dentro de 3 cômodos, saiu formado em direito, advogado, administrador de empresa, TI. Glória a Deus. Design lá que eu não sei nem falar o nome, e o que não quis fazer faculdade, eu não quero. Terminou o ensino médio, sabe o que o Senhor fez com ele? Deu uma imobiliária no Alphaville, em Baleirinho, um dos lugares mais ricos de São Paulo. O menino com 35 anos anda num carro, não, cara, é uma nave. Pode essa boca ficar fechada, hein? E o menino de rua que não tinha esperança de vida, só no Brasil, em missão da obra de Deus, 14 estados. E eu pensei que eu ia ficar aqui só.
Toca o telefone do outro lado do continente. Paz Deus. Amém. Operador da Inglaterra. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Explorando com os servos de Deus aqui, companheiros. Deus confirmou em trazer o irmão para a Europa. Menino de lua andando nas ruas da Suíça. Aqui é Cartier, aqui é Rolex. Vem aqui tirar uma fotinha aqui na frente do prédio da ONU. Vem cá, menino, andar do lado de Genebra, Inglaterra. O menino de lua andando nas ruas de Londres, veja. França. Guarda essa boca ficar fechada. Hoje Deus me trouxe aqui dentro dessa casa. Hoje Deus me trouxe aqui dentro dessa casa de oração para anunciar para essa irmandade. O que vai prevalecer na tua vida é os planos de Deus. Abre a tua boca, dá glória. Receba aí, Pai. Receba essa profecia que vem do céu agora. Receba em nome do Senhor. Vocês estão perguntando aí, e a mãe dele? Minha mãe viveu 60 anos na feitiçaria. Mas minha mãe ficou louca. Quando me casei, Deus me deu a graça de cuidar da minha mãe. Coloquei minha mãe dentro da minha casa, aquela guerreira que ela é minha esposa, dava banho na minha mãe, cuidava da minha mãe. Era da meia-noite até 5 da manhã, amanhecendo dia 6 da manhã, eu com os meus pequeninos lutando com aqueles demônios que manifestavam na minha mãe. Quando eu perguntei para ele, na boca da minha mãe, olhando para mim, eu disse a ele, como é que é teu nome? Na boca da minha mãe disse, meu nome é Legião. Santo Deus. Tua mãe é meu cavalo. Até que ele encontrou com o Senhor Jesus na igreja. Aí cai o cavalo, cai o cavaleiro. E foi um dia no almoço, eu almoçando, minha mãe na minha frente, meu filho que tem 31 hoje, ele tinha 9 anos de idade do meu lado. Minha mãe comeu um pouquinho da comida, levantou, guerreando com aqueles espíritos que não tinha. Ele fazia minha mãe andar. Minha mãe andaria. Ele fazia minha mãe andar São Paulo, Rio de Janeiro, os pés da minha mãe reaçados até sangrar. E quando nós cuidávamos da minha mãe, levava para a igreja, levava os tratamentos, ela se recuperava um pouquinho, o portão batia, cadê mãe? Fugia. Aparecia depois de um ano toda suja, cheia de espírito, nós cuidávamos, ela fugia. Nós cuidávamos, ela fugia. E quando eu não estava mais aguentando ver o sofrimento da minha mãe, para cumprir Eclesiastes, o que já foi dito, há um tempo determinado por Deus, para todas as coisas. E naquele almoço veio a alimentação da minha mãe. Minha mãe levantou, saiu. Quando ela saiu, eu clamei dentro de mim e disse, Senhor, minha mãe não tem pai, nem para se alimentar, tem misericórdia. O menino do meu lado, quando eu acabei de clamar, o menino disse para mim, pai, o que está escrito na congregação cristã do Brasil, não, pai, lá dentro. Sim, filho, em nome do Senhor Jesus. Igreja, esse nome tem muito poder, igreja. O nome do Senhor Jesus tem muito poder. O inferno tem que calar diante desse nome, igreja. Quando eu disse em nome do Senhor Jesus, olhando para mim, disse, pai, é em nome do Senhor Jesus, com autoridade do céu. A igreja acredita nisso? Levantou, ficou em pé, tomou minha frente, minha mãe vinha voltando para tentar se alimentar. Ele apontou o dedinho para minha mãe e disse, em nome do Senhor Jesus, vai embora. Os espíritos vão embora da graça. Deus chamou minha mãe na graça. Senhor, não dá um glória a eu estou aqui glorificando. Na minha comum e por onde tenho passado, eu vos saúdo com a paz de Deus. Amém. Bondade da mocidade. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus também nessa noite, pelo Senhor ter me chamado na sua graça e me oferece a coroa da vida eterna se eu for fiel até o fim. Agradeço a Deus de ter nascido num lar de pais crentes. Já se completou 58 anos que Deus me chamou nessa graça. Irmãos, agradeço a Deus que eu estava aqui na comunhão, lembrei de uma obra que sinto de contar para a Irmandade. Isso faz uns 40 anos atrás, morava na cidade de Matão, perto de Araraquara,
E foi um irmão de São Paulo, com a sua esposa e seu filhinho, fazer uma visita para nós, estava de férias, e foi ali passar uns dias com nós, ficou 15 dias. Todo dia nós congregava, todo dia nós fazia visita, mas teve um dia que ele estava sentado na cama de manhã, preocupado. Eu perguntei para ele, o que foi que houve? Ele falou, eu tive uma revelação. Eu vi um casal de japonês parado na graça. Você não conhece nenhum casal de japonês nessa cidade? Eu falei, não, nessa cidade não tem casal de japoneses. Mas aqueles dias nós congregando em Araraquara, depois do culto nós fomos fazer uma visita, e eu perguntei para aquele irmão se ele conhecia um casal de japonês parado na graça, e ele falou, eu conheço, só que é em São Carlos. Aí na volta comentei com o irmão que em São Carlos tinha um casal, e ele falou, então nós precisamos congregar lá. E na sexta-feira seguinte, irmão, nós somos em 5 irmãos congregar em São Carlos. Congregamos na congregação do Tijuco Preto, e Deus mandou a palavra, vocês não vão embora dessa cidade sem fazer o que vocês vieram fazer aqui. Vai fazer aquela visita que eu tenho uma obra para fazer naquela casa. Só que nós não sabíamos onde era. E quando terminou o culto, os músicos tocavam aquele último hino, e tinha um irmãozinho de palitozinho branco tocando violino, e o arrepiozinho me visitou e pôs um desejo de eu perguntar para aquele irmão se ele conhecia um casal de japonês parado na graça. E quando ele terminou de tocar, eu fui lá e perguntei para ele se ele conhecia um casal de japonês que estava parado na graça. Ele falou, eu conheço. Aí eu chamei o irmão e conversaram, e o irmão falou, não, é esse o casal que Deus me mostrou, é esse mesmo. Então vamos lá. Só que o irmão falou, eu não posso ficar junto com vocês, eu mostro onde é a casa, eu vou embora. E nós estávamos em 5 irmãos. Daí eu falei, tá bom, irmão, não tem problema, só ensina onde é. E ele ensinou a nós onde era a casa, e falou, é essa casa. Eu falei, Deus abençoe. E fui lá, apertei a campainha, e lá saiu um japonês. Eu falei, paz Deus. Ele falou, amém. E eu senti de falar para ele, eu sou da cidade de Matão, tem mais um irmão que está comigo, que é da cidade de Matão, tem um da cidade de São Paulo, outro da cidade de Santa Ernestina, e outro da cidade de Gavião Peixoto. E ele tinha orado ao Senhor e falado, só aceito visita se for irmãos de outra cidade, bendito é o nome do Senhor. Aí ele deixou nós entrar na casa, e ali tinha um jogo de sofá de 3 e 2 lugares, nós sentamos, e o irmão sentou num banquinho, como se fosse um banquinho de órgão assim, e por 5 minutos ninguém falou nada, ficou todo mundo quieto. Mas de repente Deus tomou aquele irmão lá de São Paulo, na linguagem japonesa, e foi falando em japonês, foi falando em japonês. De repente aquele irmão japonês fez assim, como se fosse dar um caretê, e deu um salto e começou a falar em japonês também. E de repente Deus desceu naquela sala, e quem não era selado com a promessa, Deus selou em japonês, e quem era selado, Deus trocou a linguagem, ficou tudo falando em japonês. Irmãos, e foi uma presença de Deus tão forte, irmão, e ficamos por muito tempo assim falando a linguagem. E de repente, quando parou aquela manifestação, o irmão disse assim, vamos agradecer a Deus. E nós pusemos o joelho no chão. Irmãos, Deus já tinha me levado naquela casa em espírito. Eu vi aquele tapete verde, aquele jogo de sofá, aqueles quadros na parede. Irmão, também vi lá fora aquelas plantas. E falei, meu Deus, eu já estive nessa casa. Vou falar para esse irmão que eu já estive aqui. Mas ia falar, só saía em japonês, não conseguia falar em português. Irmãos, e de repente aquele irmão lá de São Paulo começou a orar em japonês. Orou 1h30 em japonês, irmãos. E quando levantamos da oração, a esposa do irmão já estava com o véuzinho na cabeça ali também, e ele disse assim para nós, a obra está pronta, irmão, Deus abençoe. E nós saímos daquela casa sem entender o que tinha acontecido naquela casa, porque nós não tivemos uma interpretação de linguagem, nem Deus revelou nada, irmão. E eu fiquei preocupado e comecei a congregar lá em São Carlos, para ver se eu sabia o que aconteceu com aquele casal de japonês, e peguei amizade com o Júnior, que é filho do ancião da Central, antiga Central. Irmãos, eu expliquei para ele a situação, para ele achar o casal de japonês, e passou uns 5 meses, encontrei com o Júnior, e ele disse assim, irmão, eu encontrei com o casal de japonês, e eles falaram assim para mim, que foi 5 irmãos brasileiros, falando em linguagem japonesa na sua casa, e falaram que Deus ia preparar a passagem de avião, que ele ia para o Japão, ele ia na cidade tal, no bairro tal, na rua tal, no número tal, e evangelizar, e deu o nome de alguns japoneses, e a obra de Deus começou no Japão. Glória a Deus. Agradeço a Deus, irmãos. Nós subimos um morro, fui junto com a minha esposa,
muito difícil de nós subir, irmãos, e nós com cesta básica nas costas, chegamos lá numa casa, o irmão estava deitado numa cama, uma casa que não tinha móveis nenhum, sabe, cozinha assim, só com uma prateleira de madeira, um fogão a lenha, não tinha mesa, não tinha nada, e Deus tinha preparado um caminhão cheio de móveis, irmão, para nós pôr na casa da Irmandade. Mas eu entrei naquele quarto, e o irmão deitado na cama, eu perguntei, o que você tem, irmão? Ele falou, eu fiz uma operação, irmão, quando cheguei em casa, nossos filhos estavam passando necessidade, e eu fui trabalhar assim mesmo na roça, estourou todos os pontos da cirurgia, e está tudo infeccionado. Falei, levanta a camisa aí, deixa nós ver. Ele levantou, irmão, estava feio o negócio mesmo, tudo infeccionado. Falei, irmão, você tem que ir no médico agora, tem que pôr você nas costas e descer. Irmão, mas quem que vai descer esse morro aqui, carregando eu, sou muito pesado. É só Deus. É só Deus? Então nós vamos orar agora. E pusemos o joelho no chão, e Deus tomou a boca de um servo e disse, infecção e enfermidade que está nesse corpo, em nome do Senhor Jesus, seta vai para as trevas. Eu não sei se vocês crêem, mas no outro dia nós fomos levar roupa, estava sequinho, o Senhor libertou. Nessa mesma cidade, irmãos, nós fomos no lugar onde eu acabei entendendo, aonde tiver um justo, a casa não perece. A irmã 14 filhos, e tinha um monte de filhos cheio de crianças, tudo mãe solteira, as meninas, irmãos, e quando chegamos naquela casa com 2 cestas básicas, irmãos, eu me lembro até que eu tinha ido na casa do irmão Botapeiro, muitos já ouviram falar, era um irmão que morava lá em Guarulhos, e ele chegou assim, falou assim para mim, médico, você vai entrar numa casa e tem 8 crianças, e ali faz 3 dias que não come, e eu vi aquele monte de crianças, fui contar, tinha 8 crianças, me lembrei. Daí perguntei para a moça, faz 3 dias que vocês não comem, né? Ela e quando nós chegamos com a cesta básica, ela já foi acender o fogão de lenha para pôr ali a água para ferver, para fazer alguma coisa. Irmãos, só a irmã crente, mas tudo aquela família, a casa não pereceu, bendito é o nome do Senhor. Mas vizinha essa casa tinha que atravessar uma pinguelinha, irmãos, nós atravessamos a pinguelinha com uma cesta básica nas costas, e quando chegamos lá, na casa, veio uma moça andando que nem um cachorrinho de 4, assim, de joelho, andando, e quando ela chegou na cozinha, daquele jeito, aquele cabelão arrastando no chão, irmãos, eu perguntei para ela, é assim que a irmã anda? Ela falou, é assim que eu ando. Eu falei, mas como? Como é que você faz para congregar? Ela falou, eu vou de joelho, até atravesso a pinguelinha aqui, fico na rua ali esperando o irmão passar com o seu carro para me levar para congregar, e eu não perco um culto, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, aí nós fomos orar, e Deus tomou a boca num servo e disse, Senhor, na cidade grande, quantas moças desobedientes tem, que corta o cabelo, que se pinta, que usa saia rachada, saia transparente, saia curta, e nós olha para essa moça, Senhor, ela dentro da doutrina, com cabelão, com saião, Senhor, e aquelas moças andam de pé, e essa aqui anda de joelho. Senhor, entra agora nesse corpo dessa moça, entra nos ossos, entra no sangue, entra nos globos vermelhos, nos globos pretos, em nome do Senhor Jesus, sai e vai para as trevas, bendito é o nome do Senhor. Isso foi, irmão, em setembro. Em dezembro, Deus preparou um outro caminhão com mais de 100 cestas básicas, e estava eu e minha esposa, e nós fomos atender essa casa. Para nossa surpresa, você sabe quem veio nos atender? A irmã Gracinha, Deus libertou. Irmão, nós temos muita obra para contar, mas vamos deixar para uma outra oportunidade que Deus prepara. A Irmandade ora